Bom, vamos lá. Deve estar aparecendo para vocês agora aí os slides, né? Que nós paramos na semana passada. Deixa eu voltar um aqui. Nós fechamos, cadê? Falando de Moby Dick, tá? Foi a última obra. Já pensando aí na literatura do século XIX, tá? Agora nós vamos pegar o eixo que nos interessa mais de perto, pegando aí também a questão do problema histórico-social, que é a escravidão, né? E como que essa escravidão, né, esse tráfico de escravos, esse sistema escravocrata, se estabeleceu nos Estados Unidos, tá? Nós temos muitas obras que falam sobre esse assunto, mas em especial a Cabana do Pai Tomás, pela época de publicação e pela repercussão social que essa obra teve, ela é considerada o grande marco aí, deixa eu voltar aqui na nossa página, ela é considerada o grande marco aí na luta pelos direitos da população negra, né, de liberdade, né, que nós vamos ver, né, no decorrer desse processo histórico, vai desembocar aí na Guerra Civil Norte-Americana e na abolição da escravidão, né, pelo então presidente Abraham Lincoln, tá? Então vamos pegar aí alguns aspectos importantes referentes ao momento e à obra, tá? Então o movimento contra a escravidão começou nos estados em que ela não existia, exacerbando-se em 1850 após a proclamação da lei chamada Fugitive Slave Law, que tornou crime em todo o país asilar ou esconder escravos fugidos, tá? Então, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, obviamente em outros países em que a escravidão atingia todo o território nacional, nos Estados Unidos o processo ele é muito singular. Né? Quando a gente pensa naquela formação dos estados, os estados do norte, os estados do sul, nós vamos ter aí o perfil de uma parcela, então, desses estados que aceita e coloca como legal o trabalho escravo, né, o tráfico de pessoas, né, a compra e venda de escravos e a colocação dessas pessoas num sistema de trabalho forçado, e já outros estados em que isso não era permitido, tá? Então vamos lembrar que, diferente do que acontece no Brasil, que você tem uma lei federal que desde o início atinge a toda a população, os Estados Unidos vêm com um processo de leis estaduais que são preservadas até certo ponto. Então, a rigor, cada um dos estados teria soberania aí para decidir o que era legal e o que não era, né? Claro, nós temos aí a figura do presidente, tá? Mas essa figura, essa lei federal esbarra naquilo que é da alçada do Estado. Então nós vamos ter essa discrepância com os estados do norte que não permitem o trabalho escravo, né, que já tem um sistema aí de trabalho livre, assalariado, e esses estados do sul em que a massa de trabalho era a população escrava, tá? Isso em 1850 vai ser mais, ter um agravamento maior aí na situação a partir da proclamação dessa lei, né, a lei do escravo fugido. Então, sabemos que essa questão da fuga de escravos era muito comum, vamos lembrar lá em As Aventuras de Huckleberry Finn, né, toda a intriga central vem do Huck, né, descendo o rio Mississippi com o Jim, o escravo fugido, que quer pegar ali o cruzamento, a foz do outro rio, né, para subir para os estados livres, né? Então ele desce o rio Mississippi para depois, né, ali na cidade de Cairo, pegar o emborcamento ali do rio vizinho e subir para as localidades ali onde a escravidão não seria permitida. E ali ele teria condições de trabalhar e comprar a sua família, tá? Mas quando a gente pensa nessa lei, né, e aí o problema que era a fuga desses escravos, nós temos a imagem de uma lei que se volta não só contra a população escrava, porque obviamente esses escravos fugidos, sendo capturados, vão ser castigados,
mas também uma lei que implicava em processo e até prisão contra as pessoas que abrigassem esses escravos. Então, a população branca também estava sendo subjugada por essa lei a partir do momento em que, se você acolhesse um escravo fugido na sua propriedade, ou se você desse asilo para ele, você poderia ser preso sob essa lei. Né? Então, isso vai acompanhar também a questão da narrativa da cabana do pai Tomás, pensando que nós temos aí dois escravos fugidos, né, a Elisa e o seu marido, que são personagens centrais ali da intriga, né, ao lado ali do pai Tomás, tá? E essa lei vai ser muito citada ao longo da narrativa. Tá? Então foi nessa lei, né, com o propósito de combatê-la, que se inspirou o episódio mais empolgante, né, do romance A Cabana do Pai Tomás. Né? Para quem já está aí passado dos primeiros capítulos, né, vai lembrar que é a fuga da escrava Elisa. Né? Então, no episódio em questão, né, a escrava Elisa, levando o filhinho que acaba de ser vendido, foge do seu senhor. Né? Já falamos sobre isso na aula passada também. Diferente do que acontecia aqui no Brasil, em que você não poderia dispor dos membros de uma família escrava, quer dizer, a família tinha que ser, no caso, vendida ou alugada na íntegra ou nada feito, você não poderia separar membros dessa família. Nos Estados Unidos isso era perfeitamente natural. Então, logo no começo da história, nós vamos ter a situação do filho da Elisa sendo vendido, né? Daqui a pouco o pai Tomás também vai ser vendido, separado aí da sua esposa. E a Elisa, né, diante da incapacidade de lidar com a situação, quer dizer, ela não tem o que fazer, porque ela também é uma escrava, ela decide fugir com a criança. Tá? Então, existe um peso maior aí dentro dessa situação que já é crítica, né, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, porque o que já era cruel, o que já era hediondo, o que já era grotesco, né, nesse contexto aí de escravidão, quando a gente pega essas histórias, né, ali nos Estados Unidos, é muito mais aviltante, né, a imagem que você tem de você pode vender os filhos das suas escravas para ter um lucro maior e separar essas crianças dessas mães, tá? Então, diante dessa cena crítica, o que a Elisa faz? Ela foge, né? Então, perseguida por homens, né, e cães numa verdadeira caçada, consegue chegar ao rio Ohio e, num ato louco de desespero, saltando sobre os pedaços de gelo flutuante, atravessa-o até chegar viva ao outro lado, que é ao lado da liberdade. Então, claro, a Elisa está fugindo para o norte. Né? Então, é uma cena muito emblemática, porque em pleno inverno, né, um inverno, vamos lá, rigoroso, porque você tem um rio que está praticamente congelado ali, os blocos de gelo, né? A Elisa, num ato de desespero, né, ela sai correndo por esse rio congelado, né? E aí esses blocos começam a se soltar, então ela é uma imagem realmente muito chocante dela pulando com essa criança nos braços entre um bloco e outro, né? Vamos pensar, é um rio largo, né? Não é um córrego qualquer, então ela tem que cruzar, né, esse rio congelado, esses blocos que começam a se soltar, para chegar do outro lado, né, que aí sim já ela está em território livre. Tá? Embora, para quem ainda não chegou nessa parte, os problemas não acabaram, porque a perseguição continua, quer dizer, ela está ao norte, né, aí nos Estados Livres, mas a perseguição contra ela continua. Né? Então ela tem que ir fugindo de localidade em localidade até chegar ao ponto realmente que seria um ponto de segurança, que é a fronteira com o Canadá. Né? Passando para o Canadá, e ela está livre de qualquer tipo de perseguição. Né? Mas embora ela já esteja nessa região livre, ela vai ser ajudada inclusive pelos Quakers, né? Por aquelas famílias protestantes mais tradicionais, que nós já falamos, que são as famílias fundadoras, né? Então essas descendências de fundadores, então essas famílias quáqueras protestantes é que vão dar abrigo para Elisa, tá? E ela vai então continuar sendo perseguida até chegar à liberdade ali no Canadá. Então, em termos narrativos, só para voltar um pouquinho aí na cabana do pai Tomás, nós vamos ter uma dupla jornada que vai ocorrendo paralelamente uma à outra ao longo da trajetória. Então, enquanto a Elisa está subindo,
né, está indo para os estados do norte, fugida, né, onde ela vai encontrar aí no caminho também o seu marido. O pai Tomás, vendido, ele está indo para os estados do sul, né, então ele vai passar ali por uma primeira propriedade, depois uma segunda, e a coisa vai agravando. Então são duas jornadas que vão movimentar essa trama, e aí nós vamos acompanhar, né, essas duas trajetórias. Ora o narrador vai focar a Elisa, ora o pai Tomás, né, até aí o desfecho, onde, de certa forma, nós temos a reunião de toda essa galeria de personagens novamente, tá? Pessoal, qualquer dúvida, né, podem abrir o microfone e perguntar, porque eu não estou enxergando aqui o chat, tá? Então, vocês precisam falar ali pelo microfone se tiver qualquer questionamento, ok? Seguindo aqui, próximo slide. Então, foi no segundo quarto do século, logo após a lei do escravo fugido, que se introduziu com grande violência a teoria de que o crime era a própria escravidão. Então, depois dessa lei, a coisa se agravou muito, né? Daqui a menos de 2 décadas nós vamos ter o país entrando numa guerra, né? Norte contra sul, justamente por conta do caráter hediondo dessa lei, da situação como um todo, né? E tudo isso, então, culminando com a abolição dos escravos, né? Em Massachusetts, vamos lá, né? Lá no Nordeste, nos estados que proíbem a escravidão, William Lloyd Garrison, né, num dos seus arroubos de eloquência bíblica, chamou a nova lei de convênio com a morte e acordo com o inferno. Então, tudo isso, estamos falando de episódios reais, fatos verídicos, né, personalidades históricas, que nesse momento já começam a se movimentar nesse embate contra a escravidão, né, em favor aí da abolição dos escravos. Não houve mais entendimento possível entre o norte do trabalho livre e o sul da lavoura escrava, e tudo isso, então, vai culminar na Guerra de Secessão, na década de 60, quando os estados, entram em conflito. Então, através dos anos de agitação anti-escravista, o assunto, como aconteceu entre nós, deu largas vazas a poetas e oradores. É interessante a gente pensar que, como a literatura, a arte em geral, ela é sensível a esses problemas históricos sociais. Então, de uma forma geral, o problema do regime escravocrata, ele foi mapeado pelas diferentes culturas e produziu grandes obras, de apelo, condenando esse tipo de trabalho. Então, vamos lá, estamos falando aí da Cabana do Pai Tomás, que é a obra-prima desse momento. Não é a única, temos muitas outras obras que falam, da escravidão, mas ela virou um marco, dentro dessa trajetória aí de libertação dos escravos. E aqui no Brasil, esse papel cultural de falar contra a escravidão, ele coube aos poetas do nosso romantismo. E de todos eles, o mais representativo é o Castro Alves, que tem uma série de poemas anti-escravocratas, falando dessa condição do negro. Então, poemas como Vozes da África, O Navio Negreiro e tantos outros, em que você vai ter ali como centro de interesse essas problemáticas sociais. E no nosso caso aqui, o maior problema que o Brasil enfrentava em termos de formação social era esse regime escravocrata. Tá? Então, só para a gente pensar como a arte, como a cultura, como a literatura, ela vai direcionar os seus interesses em prol desses problemas sociais. Tá? Então, aqui no Brasil, nós vamos ter Castro Alves, o grande poeta, a grande voz que se levanta aí contra a escravidão, em favor da abolição dos escravos, e na literatura norte-americana, esse papel coube a uma romancista, que é a Harriet Brown, que traz aí a Cabana do Pai Tomás Harriet Brasher, Stowe, que traz aí a Cabana do Pai Tomás como o grande símbolo, de luta pelos direitos da população negra. Tá? No caso do romance norte-americano, até uma questão muito mais singular. Por quê? Porque ele é um dos disparadores do movimento de guerra que vai acontecer logo em seguida. Então, a obra se transformou em algo tão popular, tão panfletária, no sentido de mostrar toda a crueldade dessa situação de escravidão,
que ela provocou realmente uma comoção social muito evidente, tá? Só para a gente fazer um paralelo, vamos lembrar que aqui no Brasil, na verdade, o Brasil é o último país das Américas a abolir o sistema escravocrata, isso em 1888. Né? Ó, já passou Guerra de Secessão, já os Estados Unidos já vivem como uma nação agora soberana, né, unificada, de trabalho livre, e aqui no Brasil nós ainda estamos com a escravidão caminhando, né, tranquilamente até as portas aí da proclamação da República, tá? Então vamos ter lá a Princesa Isabel, a abolição dos escravos, né, a Lei Áurea, isso quase já no final do século XIX, só para a gente entender como aqui no Brasil a coisa foi mais lenta, né? Então, passado aquele momento de Castro Alves, né, de uma poesia combativa, né, condenando a escravidão, defendendo aí a questão do negro escravo, né, da sua liberdade, ainda vamos precisar de um bom tempo até chegar à nossa abolição aí, tá? No caso aí dos Estados Unidos, né, essa abolição acaba vindo pela guerra, que vai ser um elemento importante também para a gente pensar nessas transformações sociais. Então, pela liberdade final, né, mais que qualquer poeta, fizera a senhora Stowe com esse romance o mais lido de todos os tempos. É realmente uma das obras mais famosas da literatura, já recebeu muitas adaptações, né? Aqui no Brasil ela já foi transformada inclusive em telenovela, né? Na época ainda da TV preto e branco, né? Então já tivemos aí uma versão nossa da Cabana do Pai Tomás. Surpreendentemente, não é uma obra que tenha gerado um filme hollywoodiano, né? Salvo engano meu, né? Só se tivermos um filme lá atrás, ainda da primeira fase de Hollywood, né? Mas eu desconheço, né? Agora, desse cinema mais tradicional, mais clássico, nós não temos nada que faça menção aí da Cabana do Pai Tomás. Aliás, não é muito comum, né, dentro da cultura norte-americana, filmes que mostrem esse momento da história, né? Não que eles não existam, mas são muito raros, tá? Agora mesmo, né, recentemente, nós tivemos o 12 Anos de Escravidão, que concorreu ao Oscar, né? Depois foi lançado O Nascimento de uma Nação, que vai mostrar esse processo que vai chegar aí a guerra e a libertação dos escravos, tá? Mas não é algo muito comum, né, dentro do cinema. O cinema acabou investindo mais no que veio depois, né, que foi a questão do preconceito, né, porque esses escravos recebem a liberdade a partir do Abraham Lincoln, mas de lá para cá começa uma história de preconceito e discriminação social muito evidente. Tá? Então, esse lado do que veio depois, da discriminação, do quanto o negro sofreu dentro dessa sociedade norte-americana, isso nós temos muitas referências no cinema. Né? Nós temos uma série aí de filmes que mostra toda essa luta, né? Que vai durar aí, né? Vamos lá, até a década de 60 do século XX, já com Martin Luther King, todo aquele movimento em prol da igualdade de direitos, quando realmente a coisa começa a mudar um pouco. Mas, né, vamos lá, vamos pegar os últimos episódios que nós temos visto aí na televisão, né, nos Estados Unidos, a coisa continua crítica. Né? Então é fantasioso a gente achar que a sociedade aboliu realmente qualquer tipo de discriminação, de pensamento racista ou preconceituoso. Né? Então, legalmente, né, o racismo, a discriminação ela é proibida, mas nós sabemos que ali nos Estados Unidos, dependendo da região, a situação é muito mais crítica. Tá? Bom, mas isso também nós vamos falar mais para frente. Então, é uma obra que não só influenciou aquela geração, como ela entrou para a galeria das grandes obras da literatura ocidental. Então, falamos já sobre isso na aula passada, mas o próprio presidente Abraham Lincoln, quando ele encontra a Harriet Stowe, ele fala publicamente, né? Foi graças a essa mulher que o país entrou em guerra e nós libertamos os escravos. Né? Então, quer dizer, eles tinham consciência, o próprio presidente tinha consciência da responsabilidade da presença e da importância dessa mulher, né, dessa escritora, e como essa obra foi decisiva ali
para uma mudança de pensamento que levou a esse processo de guerra e de abolição da escravidão. Tá? Bom, agora vamos pegar o lado histórico. Né? Obviamente, isso aqui não aparece na cabana do pai Tomás, né, porque os eventos são anteriores à guerra, mas só para a gente entender, né, essa organização da Guerra Civil, ou chamada Guerra de Secessão, a Guerra de Separação. Então, 1860, o presidente é Abraham Lincoln, então ele é nortista, né, dos Estados do Norte, ele é um Yankee, vamos falar já dessa expressão, e ele é eleito presidente pelo estado de Illinois. Né? Então a Carolina do Sul abandona a União dos Estados Unidos da América e em 1861 forma os Estados Confederados da América, elegendo Jefferson Davis como presidente, né? E aí outros estados vão seguir essa linha também essa linha política. Então, há uma quebra ali, né? Os estados do Sul, chefiados pela Carolina do Sul, não aceitam um presidente Yankee, um presidente nortista, né? E aí eles começam esse movimento de separação, quer dizer, eles querem se separar do restante da federação. Né? Dá-se início, então, à Guerra de Secessão ou à Guerra de Separação. Tá? Quando a gente pensa na guerra, né, nós vamos ter esse perfil. Então, o norte, que é chamado, o norte são os estados dos Yankees, né? Esse norte é formado por 23 estados e tem 22 milhões de habitantes. Tá? O sul, que é o estado que é a região dos confederados, dos estados confederados, ele é formado por 11 estados e tem 9 milhões de habitantes. Então vejam que é uma população, né, que não é nem 50% do que tem os estados do norte. Né? E nesse processo, né, todo mundo achou que ia ser muito fácil, que ia ser muito tranquilo, que o Sul ia liquidar o Norte facilmente, né, redondamente enganados, eles entraram numa guerra que arrasou, né, aquela população do Sul. Né, os estados ficaram em situação de miséria, né, destruídos, porque, obviamente, né, os estados do Norte, muito mais populosos, com muito mais armamento, não que venceram facilmente, a guerra durou aí alguns anos, mas eles liquidaram aí as possibilidades de vitória do Velho Sul, tá? Bom, e aí, só a título de curiosidade, nós temos essa expressão, né, que é usada até hoje, Yankee, né? Quer dizer, o que é o Yankee? De onde veio essa expressão e por que ela era usada? Então, esse termo se originou por meados do século XVII, né, muito anterior aí à nossa realidade da cabana do pai Tomás, devido à grande presença de holandeses na Nova Inglaterra, né, as regiões aí, os estados do norte, onde muitos dos quais se chamavam Jan, né, em português João, pronunciado Jan. E assim o apelido, né, Yankee, Joãozinho, que virou também o termo em inglês, né, Yankee. Então, quando esse Yan, né, com J, ao virar o Yankee com Y, ele faz referência a esse nome, esse nome popular, né, o João, o Jan do holandês, que vai virar o Yankee. Então, quem são os Yankees? São os Joãozinhos, né? Quer dizer, é um termo que ganhou um caráter pejorativo, né? No sentido de, eles são forasteiros, né? Eles são estrangeiros, eles não são naturais da terra. Então, o termo pegou e ele é usado constantemente. Inclusive, nos romances que falam da guerra civil, né? Nos próprios filmes, a expressão é muito recorrente quando você faz referência aí a esses estados do norte, tá? Bom, o Norte venceu, como eu falei, né? Em 22 de setembro de 62, o Lincoln proclama aí a emancipação, né, libertando todos os escravos. Agora, a escravidão virou crime, né, então ninguém mais pode ter em mãos aí pessoas na condição de escravo. Então, ou você contrata essas pessoas por um salário justo ou você as liberta. 3 anos depois, no dia 14 de abril, Lincoln é assassinado. Tá? Também um episódio marcante aí da história americana. A América entra em processo de reconstrução e exploração do oeste do Mississippi, para onde os índios haviam sido empurrados, uma região brutal e dura. Então, de novo, né, conforme o século XIX vai avançando, mais e mais, né, esse oeste vai sendo povoado. Né? Vamos lembrar aí
dos filmes de faroeste, né, os Far West, né, o oeste distante, que mostram toda essa situação de colonização, dos pequenos vilarejos, né, dos cowboys, né, das diligências, das lutas contra os índios. Então, Hollywood explorou também muito esse lado do cowboy, né, desse povoamento, né, desse processo de povoamento do oeste selvagem. Né? Claro, vamos lembrar, Hollywood tem sempre um lado aí, né, uma forte tendenciosidade, né, na construção dessas histórias. Né? Então, vamos lá, todo filme de faroeste, o branco é o bonzinho, é o mocinho, e o índio é sempre o selvagem, o vilão, que escalpela, que mata mulheres, criancinhas. Então, assim, Hollywood trouxe também essa visão popular que as gerações seguintes assumiram com relação a essa fase da história. Né? Sabemos que não é tão dicotômico assim, né? O bem versus o mal, né? Quer dizer, o branco bonzinho versus o índio malvado. A situação é muito mais crítica, muito mais complexa, mas, né, aquele cinema popular hollywoodiano cristalizou essa imagem, né, do cowboy como o símbolo aí do herói nacional daquele momento, tá? Bom, e aí, só para a gente fechar essa parte teórica, vamos pensar um pouquinho, então, agora nesses estados do Sul. Né? Então, justamente aquela região, aqueles estados em que a escravidão era permitida, né? Então nós temos estados aí que dependem basicamente da produção rural, então são as grandes fazendas de algodão, por exemplo, né? E a economia agrária, essa economia rural, gira em torno desse sistema escravocrata. Né? Então, ou seja, são famílias aristocráticas, nobres, que fizeram fortuna a partir desse processo de escravidão que chegou aí até a segunda metade do século XIX. Tá? Bom, então o sul das fazendas e da escravidão, de que os primeiros autores norte-americanos foram contemporâneos, não se havia ainda transformado em elemento histórico. Foi mais tarde, quando o país já abolira a escravidão, para se integrar ao ritmo do seu destino, que o velho sul se transformou em objeto de nostálgico interesse. Um interesse semelhante ao que merecem aqueles que a morte colhe em plena expansão da vida. Então, é muito interessante que dentro desse processo, né, de vitória do norte, destruição daquele sistema social, político-social do sul, né, por isso eles chamam a região de o Velho Sul, criou-se uma imagem muito folclórica, muito popular, daquele antigo estilo de vida. Né? Então, daquelas famílias aristocráticas, daquela sociedade cavalheiresca, né? Dos grandes bailes que aquelas famílias promoviam. Então, ficou dentro da cultura popular a imagem de um passado que não existe mais, porque esse sul vai se modernizar, né? Não temos mais os escravos ali, então essas fazendas ou entram em decadência ou elas têm que propor um novo ritmo de trabalho assalariado, né? Mas aquela imagem, né, daquelas famílias aristocráticas em que ninguém trabalhava, todo mundo vivia na casa grande, os escravos na colheita do algodão, isso desapareceu. E aí começa uma série de histórias rememorando esse passado, né? Mostrando um lado mais utópico, mais fantasioso, mais idílico daquela alta sociedade sulista, tá? Vamos falar de uma obra muito importante já dentro dessa cultura. Então, o quadro do sul escravocrata e agrícola caiu como um bloco inteiro, em pleno gozo dos seus hábitos cavalheirescos e das suas prerrogativas tradicionais. Terminada uma fase de vida nacional de que nunca mais poderia ressurgir, o Sul passou a apresentar todos os aspectos de miséria que eram o triste apanágio dos vencidos. Na ficção americana, os quadros do Velho Sul multiplicaram-se, regados pelo interesse do público, romantizando figuras características daquela civilização. Tá? Então, o que aconteceu, né, e por que é uma fase tão crítica da história americana? Vamos pensar o seguinte: o norte vence, né, obviamente a
as fileiras dos exércitos do norte, né, as fileiras de batalha ali cada vez mais vão adentrando esses estados, né, então a Geórgia, a Carolina do Sul, eles vão arrasando as localidades por onde eles passam, e depois que a guerra termina, né, quando já a abolição foi proclamada, né, os negros são livres, há uma preocupação do norte em não deixar esse sul se reerguer, que é algo assim muito complicado em termos de história, porque o mais sensato olha, vencemos o inimigo, né? Ele está arrasado, né? As famílias estão dizimadas, muitos jovens morreram na guerra, milhões de jovens morreram, essas famílias precisam se reerguer. Então, o correto seria, vamos estender a mão, quer dizer, nós, o norte, temos que ajudar o sul no processo de reconstrução. Eles fizeram exatamente o contrário. Então, o que era crítico ficou pior ainda, porque aí o que acontecia? O norte mandava governantes para esses estados, então essas famílias não tinham mais direito político algum, então os governantes vinham de fora, e começou um processo de justiça dupla. Se um branco fizesse algo contra um negro, ele seria perseguido e preso. Se um negro fizesse algo contra um branco, eles passavam a mão, né? Não levavam o caso adiante. Então, isso vai provocar uma instabilidade social muito forte que vai acabar gerando uma das sociedades das instituições mais assim escandalosas e esdrúxulas da história americana, que é a Ku Klux Klan, a KKK, que começou como um movimento, né, dessas famílias brancas que queriam se defender. Olha, o Estado não nos dá garantia. Os negros libertos estão por aí, eles podem invadir a nossa propriedade, nos roubar e nos matar. Então vamos criar aqui uma confraria, né, uma instituição que lute pelos nossos direitos, né? E aí a prática da violência. Então a perseguição contra os negros, muitas mortes. Então assim, vejam que é um processo muito delicado em que há uma série de culpados, né? A Ku Klux Klan, o norte, os governantes locais. Então, quer dizer, todo mundo deixou a coisa correndo solta, e a hora que perceberam, aquilo já tinha virado uma bola de neve gigantesca. Não à toa, vamos lá, né? A Ku Klux Klan, ela está de pé até hoje, né, com suas ideias racistas, preconceituosas, né, provocando aí arruaças e esse clima de terror que a gente vê em muitas localidades americanas. Tudo isso começou lá atrás, né? É algo muito semelhante ao que aconteceu com o processo do fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada. Então, os países vitoriosos, né, sobretudo a França, em vez de ajudarem a Alemanha a se reerguer, né, porque eles estavam ali na miséria, no estado de miséria, eles impuseram, né, impostos e cerceamentos aí, de ordem econômica, política muito fortes, né? Ou seja, a Alemanha estava padecendo diante do resto da Europa. O que acontece? Né? Forma-se um partido, que é o Partido Nazista, e daqui a pouco, daqui mais 2 décadas, nós vamos ter um grande ditador que vai proclamar, né, levantar aí uma nova guerra contra o resto da Europa. Só para a gente entender como essa situação do vencedor e do perdedor, ela é delicada, né? A Primeira Guerra é um exemplo disso. Então, eles deram as costas à Alemanha, deixaram a Alemanha se virar, né? Não estenderam a mão. Daqui a pouco vai levantar um grupo, né, com ódio dessa situação e vai provocar um novo tumulto. Esse novo tumulto é a Segunda Guerra Mundial. Então, ali no Sul, né, foi um processo muito semelhante, de dar as costas àquela população. Eles perderam, eles que se virem, né? E aí o Sul, né, aquele Sul que era até então um espaço de aristocratas, né, de grandes bailes, de cerimoniosidade, né, de muita elegância, virou uma terra de ninguém, né? E aí os crimes que vieram depois, tá? Então começa-se a buscar essa imagem do Velho Sul, aquele mundo que desapareceu, né? E de todas as obras que falam desse passado, né, lendário, a mais
relevante de todas é O Vento Levou, né, que é um romance já do século XX, né, 1936, né, da Margaret Mitchell, que virou um best-seller, né, muito também ajudado pelo cinema, que vai contar essa história do Velho Sul. Né? Eu tenho aqui, né, na minha biblioteca o DVD, né, o filme de 1939, né, realmente um longa-metragem, são 4 horas, quase 4 horas de duração, né, contando toda essa questão da guerra, da abolição dos escravos, o que veio depois dessa guerra e aquela sociedade que desapareceu. Né? Mas o livro, aqui na edição brasileira, ele está em 2 volumes, né? São praticamente 1000 páginas contando esse processo. Né? Claro, nós temos uma intriga sentimental, né? Um casal aí, a Scarlett O'Hara, que é essa que está aí na figura que vocês estão vendo, a mocinha que vai se apaixonar pelo Rhett Butler, né, o galã ali da história, né, o protagonista, e esse casal vai atravessando todo esse processo, né, o que era aquela sociedade antes da guerra, né, e aí a Scarlett O'Hara é a representante dessa classe, né, quer dizer, ela é filha dessa aristocracia rural, escravocrata, então os bailes, as grandes cerimônias, né, as intrigas sentimentais. Então mostra-se todo esse lado, né, romântico dessa civilização do Sul até o período da guerra. Né, e aí todo esse processo da guerra e o que veio depois, justamente com a Scarlett, né, agora chefe da família, tendo que se reerguer em função dessa nova sociedade que surge. Né? Então, aquela economia agrária, né, plantações de algodão, vai desembocar em um processo de industrialização. Né? E aí a gente acompanha a trajetória da Scarlett, né, desde antes da guerra até muitos anos depois, né, como que ela e a sua família sobrevivem, né, a partir dessas transformações sociais. Né? Inclusive, vamos ter cenas aqui no Vento Levou com a questão da Ku Klux Klan, né, o que acontecia na época. Então, todo esse processo, né, de reconstrução do Sul e o que veio depois da guerra também é trabalhado de uma forma muito esmiuçada aqui no romance. Né? Vamos lá, são 1000 páginas, então assim, temos muita coisa aqui sendo contada. Mas a intriga central é essa intriga amorosa da Scarlett com o Rhett, né, que forma aí o par romântico da intriga, né, do romance propriamente dito. Okay? Bom, fechando aqui. Ao quadro dos dias de guerra, né, voltando aqui um pouquinho em O Vento Levou, aos quadros do dia de guerra, Margaret Mitchell acrescentou um período imediato do pós-guerra, em que o exército de Sherman completou o esmagamento dos vencidos, destruiu os solares restantes e admitiu como novos donos da região os poor whites, né, os brancos pobres, gente que se elevara do nada, os escravos libertos, os usurários, vindos do norte para limpar com pente fino os bens imobiliários dos fazendeiros arruinados. Isso também é muito bem mostrado, como eu falei no Vento Levou. Então, o que veio depois da guerra? Então, esses forasteiros, né, que vinham ali para tirar proveito da situação, os próprios negros que agora se encontravam numa condição de liberdade, só que muitos não sabiam o que fazer com aquilo, então eles viviam nos bares, né, bêbados, e aí causavam arruaça, e essas famílias tentando sobreviver sem qualquer tipo de amparo do governo, sem qualquer tipo de proteção aí por parte das autoridades. Tá? É até muito interessante, né, o livro traz bem essa questão de divisão de classes, porque os próprios empregados, né, os negros, né, os negros que vivem ali dentro da mansão, da Casa Grande, eles têm uma relação muito próxima, né, com seus patrões. Então, você tem ali a figura da ama de leite, a mami, né, que cuida das meninas e dá bronca nelas como se fosse a mãe, né. E é engraçado que os próprios negros desprezam os brancos pobres, né. Eles falam assim, eu não vou lidar com essa gente de segunda, né, essa gente sem classe, né, esses brancos que não tem
propriedade nenhuma. Então você percebe ali como que isso está arraigado na cultura, né? Os próprios negros escravos, na condição de escravos, eles têm um preconceito contra os brancos pobres, porque eles falam assim, não, isso é gente de segunda, esse pessoal não tem berço, eles não são como nós, né? Porque tem essa questão sobretudo os escravos domésticos, né? Eles se sentirem como parte da família, né? Então é muito interessante a gente pegar aí as diferentes nuances do preconceito, dessa mentalidade atrasada, dessa divisão de classes, né, que o Vento Levou explora muito bem. Né? Como eu falei, o romance explora muito mais, porque são 1000 páginas, do que o filme. Né? O filme dá um panorama, né, embora sejam 4 horas, mais discreto, mas ali no romance nós temos uma intriga muito bem arquitetada, e acompanhar a trajetória dessa família, né, ao longo aí todo esse período antes e pós-guerra, realmente mostra todo esse processo de transformação histórico, social e cultural pelo qual o Sul passa. Tá? Só para fechar, o filme, né, o longa-metragem, ele abre com uma fala que não está no livro, né, mas que mostra bem essa imagem de estamos falando de um lugar que não existe mais, né, de um mundo, né, de cavalheirismo, de civilidade, de elegância que desapareceu. Né? Então o filme abre com a seguinte citação. Né? Havia uma terra de fidalgos e plantações de algodão. Chamava-se Velho Sul. Lá, neste belo mundo, o cavalheirismo teve seu último grande momento. Lá puderam ser vistos pela última vez os cavalheiros e suas damas, os senhores e os escravos. Você só vai encontrá-la nos livros, pois ela não é mais que um sonho relembrado, uma civilização que o vento levou. Né? Claro que, de novo, né, o romance, né, ele vai romantizar muito a situação ali, porque os nossos protagonistas, de novo, né, são os aristocratas, então são os brancos ricos, é a Scarlett O'Hara, né, então é a mocinha, filha ali dos fazendeiros, que vai atravessar todos esses problemas. Então esse lado romantizado é muito bonito, visto do prisma da classe dominante, né. Se você vai pegar ali a situação dos negros, né, não tem nada de romântico ali naquele trabalho escravo, tá? Mas é uma visão, quer dizer, é uma escritora do Sul, sulista, falando da sua terra, né, do que ela conhecia, né, desse momento de transição, e aí ela vai transformar essa parte da história americana num grande elemento aí da cultura popular. Né? É um dos filmes mais relevantes da história do cinema, né? Um dos grandes filmes aí da antiga Hollywood, e o romance, né, ele é um dos principais aí no sentido de resgatar essa antiga sociedade sulista. Como eu falei, existem outros, né? Alguns até muito mais críticos, mas, né, de todos eles o mais popular E o Vento Levou. Tá? Bom, e aí nós fechamos então esse capítulo da história americana. Vamos parar por aqui, porque o que vem pela frente aí já é o século XX. Nós vamos deixar isso para depois, quando a gente trabalhar com o Suave à Noite, que é a última leitura aí do ano de vocês. Aí voltamos para falar um pouquinho da sociedade norte-americana da fase aí século XX, tá? Eu queria então fechar por aqui, ver se vocês têm alguma dúvida, porque aí na semana que vem nós vamos começar então a assistir o nosso filme, que vai servir aí como trabalho já também para esse bimestre, antes da gente ir para a análise da cabana do Pai Tomás e a nossa prova fechando.